Olá, mais uma vez nós vamos estar falando e lendo o livro do C.S. Lewis. Esse é o projeto de leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Meu nome é Camilo, mais conhecido como Pastor Camilo. Então vamos lá, a leitura. A leitura de hoje tem como tema moralidade sexual. Então, nós estamos no terceiro livro e hoje o tema da leitura desse terceiro livro é moralidade sexual. E assim, C.S. Lewis começa a falar sobre o assunto. Lembrando que é uma série de entrevistas que ele deu na rádio que se tornou essa obra, tá bom? Na época da Segunda Guerra Mundial, o contexto aí do tempo também ajuda bastante a entender algumas coisas. Consideremos agora a moralidade cristã no que diz respeito à questão do sexo, ou seja, o que os cristãos chamam de virtude da castidade. Não se deve difundir a regra cristã da castidade com a regra social da modéstia, no sentido de pudor ou decência. A regra social do pudor estipula quais partes do corpo podem ser mostradas e quais assuntos podem ser abordados e de que forma, de acordo com os costumes de determinado círculo social. Logo, enquanto a regra da castidade é a mesma para todos os cristãos, em todas as épocas, a regra do pudor muda. Uma moça das ilhas do Pacífico, praticamente nua, e uma dama vitoriana completamente coberta, podem ambas ser igualmente modestas, pudicas e decentes de acordo com o padrão da sociedade em que vivem. Ambas, pelo que suas roupas nos dizem, podem ser igualmente castas ou igualmente devassas. Parte do vocabulário que uma mulher casta usava nos tempos de Shakespeare só seria usado no século XIX por uma mulher completamente desinibida. Quando as pessoas transgridem a regra do pudor vigente no lugar e na época em que vivem e o fazem para excitar o desejo sexual em si mesmas ou nos outros, cometem um pecado contra a castidade. Se, porém, a transgridem por ignorância ou descuido, sua única culpa é a da má educação. É muito frequente que a regra seja transgredida a modo de desafio para chocar ou causar embaraço nos outros. As pessoas que fazem isso não são necessariamente devassas, mas faltam com a caridade, pois é falta de caridade chegar ou achar graça em incomodar os outros. Mas possivelmente trocamos caridade por amor. Quanto a mim, não acho que um padrão de pudor extremamente rígido e exigente seja uma prova de castidade ou uma grande ajuda para que essa exista. Por isso, considero um bom sinal o abrandamento e a simplificação dessa regra que se deu durante minha vida. O momento atual, entretanto, tem o conveniente de que pessoas de idades e tipologias diferentes não conhecem o mesmo padrão, de modo que não podemos saber em que pé estamos. Enquanto essa confusão durar, creio que as pessoas mais velhas ou mais antiquadas não devem julgar que os mais jovens ou os emancipados estão corrompidos sempre que agem de forma despudorada, segundo o velho padrão. Em contrapartida, os mais jovens não devem chamar os mais velhos de moralistas ou puritanos, só porque não conseguem
se adaptar facilmente ao novo padrão. O desejo sincero de pensar sempre o melhor do próximo e de tornar-lhe a vida mais confortável resolverá a maior parte desses problemas. A castidade é a menos popular das virtudes cristãs. Porém, não existe escapatória. A regra cristã é clara: ou o casamento, ou a fidelidade completa ao cônjuge, ou a abstinência total. Isso é tão difícil de aceitar e tão contrário aos nossos instintos que das duas uma: ou o cristianismo está errado, ou o nosso instinto sexual, tal como é hoje em dia, se encontra deturpado. E é claro que, sendo cristão, penso que foi o instinto que se deturpou. Tenho, no entanto, outras razões para pensar assim. O objetivo biológico do sexo são os filhos. Da mesma forma que o objetivo biológico da alimentação é a conservação do corpo. Se comêssemos sempre que tivéssemos vontade e na quantidade que desejássemos, é bem verdade que muitos comeriam demais, mas não extraordinariamente demais. Uma pessoa pode comer 2, mas não 10. O apetite pode sobrepujar um pouco a necessidade biológica, mas não de forma completamente desproporcional. Já um jovem saudável que fosse indulgente com o seu apetite sexual e que a cada ato produzisse um bebê, em 10 anos conseguiria facilmente provar uma pequena aldeia, ou povoar uma pequena aldeia. Desculpe. Tal apetite excederia a sua função de forma cômica e absurda. Tomemos outro exemplo. É fácil juntar uma grande plateia para um espetáculo de striptease, para ver uma garota se despir no palco. Agora suponha que você vá a um país em que os teatros lotassem para assistir a outro tipo de espetáculo, ou de um prato coberto cuja tampa fosse retirada lentamente, de modo que logo antes de apagar das luzes se revelasse seu conteúdo. Uma costeleta de carneiro ou uma bela fatia de bacon. Você não julgaria haver algo de errado com o apetite desse povo por comida? Será que, em contrapartida, uma pessoa criada em outro ambiente também não julgaria errado o instinto sexual entre nós? Um crítico disse que se encontrasse um país onde se fizessem espetáculos de striptease gastronômico, concluiria que o povo desse país estava faminto. O que ele quis dizer, evidentemente, é que o striptease e coisas afins não resultam da corrupção sexual, mas sim da inanição sexual. Concordo com ele que estivesse eu num país em que o striptease de uma costela de carneiro fosse popular, uma das explicações que me ocorreria seria fome. Mas, para comprovar essa hipótese, o passo seguinte seria descobrir se o povo desse país consome muita ou pouca comida. Caso se demonstrasse que muitos alimentos são consumidos, teríamos de abandonar a hipótese da inanição e tentar pensar em outra. Da mesma maneira, antes de aceitar a inanição sexual como causa do striptease, temos de procurar sinais de que, em nossa época, as pessoas praticam mais a abstinência sexual do que nas épocas em que o striptease era desconhecido.
Esses sinais, porém, não existem. Os métodos anticoncepcionais, mais do que nunca, tornaram a libertinagem sexual menos custosa dentro do casamento e bem mais segura fora dele. A opinião pública nunca foi tão pouco hostil às uniões ilícitas e mesmo às perversões, desde a época do paganismo. Não é também a hipótese de inanição a única que pode nos ocorrer. Todos sabem que o apetite sexual, como qualquer outro apetite, cresce quando é satisfeito. Os homens famintos pensam muito em comida, mas os glutões também. Tanto os saciados quanto os famintos gostam de estímulos novos. Um terceiro ponto, não existe muita gente que queira comer coisas que não são alimentos ou que goste de usar a comida em outras coisas que não alimentação. Em outras palavras, as perversões do apetite alimentar são raras. As perversões do instinto sexual, porém, não são numerosas, difíceis de curar e assustadoras. Desculpe-me por descer a esses detalhes, mas tenho de fazê-lo. Tenho de fazê-lo porque há 20 anos temos sido obrigados a engolir diariamente uma série enorme de mentiras bem contadas sobre sexo. Tivemos de ouvir ad nauseam que o desejo sexual não difere de nenhum outro desejo natural e que se abandonarmos a tola e antiquada ideia victoriana de tecer uma cortina de silêncio em torno dele, tudo neste jardim será maravilhoso. No momento em que examinamos os fatos e nos distanciamos da propaganda, vemos que a coisa não é bem assim. Dizem que o sexo se tornou um problema grave porque não se falava sobre o assunto. Nos últimos 20 anos, não foi isso que aconteceu. Todo dia se fala sobre o assunto, mas ele continua sendo um problema. Se o silêncio fosse a causa do problema, a conversa seria a solução, mas não foi. Acho que é exatamente o contrário. Acredito que a raça humana só passou a tratar do tema com discrição porque ele já tinha se tornado um problema. Os modernos sempre dizem que o sexo não é algo de que devemos nos envergonhar. Com isso, pode estar querendo dizer duas coisas. Uma delas é que não há nada de errado no fato de a raça humana se reproduzir de um determinado modo, nem no fato de esse modo gerar prazer. Se é isso o que tem em mente, estão cobertos de razão. O cristianismo diz a mesma coisa. O problema não está nem na coisa em si e nem no prazer. Os velhos pregadores cristãos diziam que se o homem não tivesse sofrido a queda, o prazer sexual não seria menor do que é hoje, mas maior. Bem sei que alguns cristãos de mente tacanha dizem por aí que o cristianismo julga o sexo, o corpo e o prazer como coisas intrinsecamente más, mas estão errados. O cristianismo é praticamente a única entre as grandes religiões que aprova por completo o corpo, que acredita que a matéria é uma coisa boa e que o próprio Deus tornou a forma humana e que um novo tipo de corpo nos será dado no paraíso e será parte essencial da nossa felicidade, beleza e energia.
O cristianismo exaltou o casamento mais do que qualquer outra religião, e quase todos os grandes poemas de amor foram compostos por cristãos. Se alguém disser que o sexo em si é algo mal, o cristianismo refuta essa afirmativa instantaneamente. Mas é claro que, quando as pessoas dizem o sexo não é algo de que devemos nos envergonhar, elas podem estar querendo dizer que o estado em que se encontra nosso instinto sexual não é algo de que devemos sentir vergonha. Se é isso que querem dizer, penso que estão erradas. Penso que temos todos os motivos do mundo para sentir vergonha. Não há nada de vergonhoso em apreciar o alimento, mas deveríamos nos cobrir de vergonha se metade das pessoas fizesse do alimento o maior interesse de sua vida e passasse os dias a espiar figuras de pratos, com água na boca e estalando os lábios. Não digo que você ou eu sejamos individualmente responsáveis pela situação atual. Nossos ancestrais nos legaram organismo que, sob este aspecto, são pervertidos. E crescemos cercados de propaganda a favor da libertinagem. Existem pessoas que querem manter o nosso instinto sexual em chamas para lucrar com ele. Afinal de contas, não há dúvidas de que um homem obcecado é um homem com baixa resistência à publicidade. Deus conhece nossa situação. Ele não nos julgará como se não tivéssemos dificuldades a superar. O que realmente importa é a sinceridade e a firme vontade de superá-las. Para sermos curados também de querer ser curados. Todo aquele que pede socorro será atendido. Porém, para o homem moderno, até mesmo esse desejo sincero é difícil de ter. É fácil pensar que queremos algo quando, na verdade, não queremos. Um cristão famoso de tempos antigos disse que, quando era jovem, implorava constantemente pela castidade. Anos depois, se deu conta que, quando seus lábios pronunciavam "Ó Senhor, fazei-me casto", seu coração acrescentava secretamente as palavras: "Mas, por favor, que não seja agora". Isso também pode acontecer nas preces em que pedimos outras virtudes. Mas há 3 motivos que tornam especialmente difícil desejar quanto mais alcançar a perfeita castidade. Pois bem, dando sequência, eu quero, em primeiro lugar, nossa natureza pervertida, os demônios que nos tentam e a propaganda a favor da luxúria, associam-se para nos fazer sentir que os desejos aos quais resistimos são tão naturais, saudáveis e razoáveis que essa resistência é quase uma perversidade e uma anomalia. Cartaz após cartaz, filme após filme, romance após romance, associam a ideia da libertinagem sexual com as ideias de saúde, normalidade, juventude, franqueza e bom humor. Essa associação é uma mentira. Com toda mentira poderosa, é baseada numa verdade, a verdade conhecida acima de que o sexo, a parte dos excessos e as obsessões que cresceram ao seu redor, é em si normal, saudável, etc. A mentira consiste em sugerir que qualquer ato sexual
que você sinta tentado a desempenhar a qualquer momento, sejam também saudável e normal. Isso é estapafúrdio sobre qualquer ponto de vista concebível, mesmo sem levar em conta o cristianismo. A submissão a todos os nossos desejos, obviamente, leva à impotência, à doença, à inveja, à mentira, à dissimulação, a tudo, enfim, que é contrário à saúde, ao bom humor e à franqueza. Para qualquer tipo de felicidade, mesmo neste mundo, é necessário comediamento. É necessário sermos comedidos. Logo, a afirmação de qualquer desejo é saudável e razoável só porque é forte não significa coisa alguma. Todo homem é civilizado, deve ter um conjunto de princípios pelos quais rejeita alguns desejos e admite outros. Um homem se baseia em princípios cristãos, outro se baseia em princípios de higiene e outros ainda em princípios sociológicos. O verdadeiro conflito não é do cristianismo contra a natureza, mas dos princípios cristãos contra outros princípios de controle da natureza. A natureza, no sentido de um desejo natural, terá de ser controlada de um jeito ou de outro, a não ser que queiramos arruinar a nossa vida. E bem verdade que os princípios cristãos são mais rígidos que os outros. No entanto, acreditamos que para obedecer-lhes, você poderá contar com uma ajuda que não terá para obedecer aos outros. Em segundo lugar, muitas pessoas se sentem desencorajadas de tentar seriamente seguir a castidade cristã porque a consideram impossível, mesmo antes de tentar. Porém, quando uma coisa precisa ser tentada, não se deve pensar se ela é possível ou impossível. Em face de uma pergunta optativa numa prova, a pessoa deve pensar se é capaz de respondê-la ou não. Em face de uma pergunta obrigatória, a pessoa deve fazer o melhor que puder. Você poderá somar alguns pontos mesmo com uma resposta imperfeita, mas não somará ponto caso se abstenha de responder. Isso não vai apenas para uma prova, mas também para a guerra, para o alpinismo, para aprender a patinar, a nadar e a andar de bicicleta. Até para abotoar um colarinho duro com os dedos gelados, as pessoas conseguem fazer o que antes parecia impossível. O homem é capaz de prodígios quando se vê obrigado a fazê-los. Podemos ter certeza de que a castidade perfeita, como a caridade perfeita, não será alcançada pelo mero esforço humano. Você tem de pedir a ajuda de Deus. Mesmo depois de pedir, poderá ter a impressão de que a ajuda não vem, ou vem em dose menor que a necessária. Não se preocupe. Depois de cada fracasso, levante-se e tente de novo. Muitas vezes, a primeira ajuda de Deus não é a própria virtude, mas a força para tentar de novo. Por mais importante que seja a castidade, ou a coragem, a veracidade ou qualquer outra virtude, esse processo de treinamento dos hábitos da alma é ainda mais valioso. Ele cura nossas ilusões a respeito de nós mesmos e nos ensina a confiar em Deus. Aprendemos, por um lado, que não podemos confiar em nós mesmos
nem em nossos melhores momentos. E por outro lado, que não devemos nos desesperar, nem mesmo nos piores, pois nossos fracassos são perdoados. A única atitude fatal é se dar por satisfeito com qualquer coisa que não a perfeição. Em terceiro lugar, as pessoas muitas vezes não entendem o que a psicologia quer dizer com repressão. Ela nos ensinou que o sexo reprimido é perigoso. Nesse caso, porém, reprimido é um termo técnico, não significa suprimido no sentido de negado ou proibido. Um desejo ou pensamento reprimido é o que foi jogado para o fundo do subconsciente, em geral na infância, e só pode surgir na mente de forma disfarçada ou irreconhecível. Ao paciente, a sexualidade reprimida não parece nem mesmo ter relação com a sexualidade. Quando um adolescente ou um adulto se empenha em resistir a um desejo consciente, não está lidando com a repreensão, nem corre o risco de a estar criando. Pelo contrário, os que tentam seriamente ser castos têm mais consciência de sua sexualidade e logo passam a conhecê-la melhor que qualquer outra pessoa. Acabam conhecendo seus desejos como Wellington conhecia Napoleão ou Sherlock Holmes conhecia Moriarty. Como um apanhador de ratos conhece ratos ou como um encanador conhece um cano com vazamento. A virtude, mesmo o esforço para alcançá-la, traz a luz. A libertinagem traz apenas problemas. Para encerrar, apesar de eu ter falado bastante a respeito de sexo, quero deixar tão claro quanto possível que o centro da moralidade cristã não está aí. Se alguém pensa que os cristãos consideram a falta de castidade o vício supremo, essa pessoa está redondamente enganada. Os pecados da carne são maus, mas dos pecados são os menos graves. Todos os prazeres mais terríveis são de natureza puramente espiritual. O prazer de provar que o próximo está errado, de tiranizar, de tratar os outros com desdém e superioridade, de estragar o prazer, de difamar. São os prazeres do poder e do ódio. Isso porque existem duas coisas dentro de mim que competem com o ser humano e em que devo tentar me tornar. São elas o ser animal ou o ser diabólico. O diabólico é o pior dos dois. E por isso que um moralista frio e pretensamente virtuoso, que vai regularmente à igreja, pode estar bem mais perto do inferno que uma prostituta. É claro, porém, que é melhor não ser nenhum dos dois. Pois bem, terminamos aqui mais uma leitura do livro do C.S. Lewis. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado por acompanhar esses episódios. Até o próximo episódio.